Um frasco comum, muitas vezes guardado na farmacinha de casa para aqueles momentos de tosse noturna, pode representar um risco silencioso que você nunca imaginou. Recentemente, a Anvisa tomou uma decisão urgente: a suspensão de medicamentos para tosse que contêm uma substância chamada clobutinol. O que torna esse caso mais preocupante é que muitos pais ainda possuem esses xaropes guardados, sem saber que a ciência acaba de reclassificar sua segurança. Hoje, vamos entender por que essa substância, usada há décadas, foi subitamente retirada do mercado brasileiro. Ao comprar medicamentos para tosse, o que muitas pessoas não sabiam é que estavam se expondo ao risco de problemas cardíacos graves. Isso por causa da presença do clobutinol, substância utilizada em diversos xaropes vendidos nas farmácias brasileiras. Após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária identificar o risco de arritmias graves associadas ao uso do clobutinol, a agência determinou a suspensão imediata da venda e do uso de medicamentos que contenham a substância. Segundo a Anvisa, os efeitos colaterais associados ao composto superam qualquer benefício terapêutico oferecido por ele. A suspensão não foi um evento isolado. Ela faz parte de um processo rigoroso de reavaliação de segurança. O clobutinol é um antitussígeno de ação central, ou seja, ele age no cérebro para desligar o reflexo da tosse. No entanto, novos estudos científicos e dados de farmacovigilância internacional apontaram riscos graves ao ritmo cardíaco. Embora o Brasil tenha tomado essa medida agora, essa substância já havia sido banida de grandes mercados europeus e americanos há alguns anos. O objetivo da Anvisa é priorizar a segurança dos pacientes mais vulneráveis, especialmente as crianças, cujos corações são mais sensíveis a interferências químicas. Mas o que exatamente essa substância faz dentro do corpo? Para entender o perigo, precisamos olhar para a eletricidade do coração. O clobutinol, ele é uma substância considerada um antitussígeno, por isso que ele faz parte, é um dos componentes de diversos xaropes que existem, e ele atua no sistema nervoso central para impedir a tosse, vamos dizer assim, ou seja, para inibir a questão da tosse. Então, atuando dessa forma dentro do organismo, ele impede a pessoa, principalmente aquela tosse seca, causada agora com a mudança climática, ou aquelas pessoas que desenvolvem algum tipo de tosse, é uma substância que faz parte, um dos componentes de diversos xaropes. Qual que é o problema, vamos dizer assim, que foi encontrado com essa substância? Ela pode interferir na parte elétrica do coração, na recuperação do batimento do coração entre um batimento e outro. Então, ele vai interferir, ele vai atuar nessa questão elétrica do coração. Nesse momento em que ele interfere nessa parte elétrica, ele pode produzir arritmias cardíacas graves, arritmias cardíacas fatais. Então, por esse motivo, é que a Anvisa, analisando o cenário em outros países e tudo, acabou fazendo essa normativa proibindo o uso dessa substância nos xaropes aqui no Brasil. O que era para ser um alívio para uma tosse seca e irritante pode se tornar um gatilho para um evento cardíaco fatal. É por isso que a tolerância da Anvisa para esse risco, a partir de agora, é zero. Muita gente se pergunta: se eu tomei a vida inteira e estou bem, por que proibir agora? A medicina evolui. O que chamamos de avaliação de risco-benefício é constante. No passado, acreditava-se que o benefício de cessar a tosse era maior que o risco cardíaco raro. Com o surgimento de novos medicamentos mais seguros e estudos mais profundos sobre arritmias, a balança virou. Hoje, os riscos do clobutinol superam qualquer benefício que ele possa oferecer. Do tempo, e viu-se que esse componente do xarope mais trazia prejuízo do que benefícios para fazer parte do medicamento. Então, a gente sabe que toda substância ela tem os seus efeitos colaterais, os seus eventos adversos, mas a partir do momento que esses eventos podem causar algum problema mais grave e ao ponto de causar uma arritmia potencialmente fatal, realmente viu-se que a melhor solução era
suspender a presença desse componente dentro dos xaropes. É claro que nem todo mundo que vai usar o xarope vai desenvolver arritmia, não é bem assim. Os pacientes de maior risco, realmente, são os pacientes idosos, crianças, aí sim, dependendo da dose utilizada, como você mesmo mencionou, Guarizo, também é fundamental essa questão de saber a dosagem adequada para aquele perfil de paciente. E os pacientes que já têm algum problema cardíaco grave, esses também devem evitar ao máximo o uso desses xaropes com esses componentes. Então, a gente vai avaliar muito o perfil do paciente, a questão da dosagem dessa substância e, é claro, se puder evitar esse tipo de componente dentro do xarope, porque os xaropes são vendidos, em sua grande maioria, sem prescrição médica, sem a necessidade de uma receita médica. Verdade. Então você consegue adquirir ele de uma forma mais fácil, Se você vamos tem dizer assim. crianças em casa, o primeiro passo é a calma, mas com ação imediata. Faça uma revisão na sua farmacinha. Verifique os rótulos de todos os xaropes antitussígenos. Procure especificamente pelo nome clobutinol na composição. Se encontrar, suspenda o uso e não descarte no lixo comum ou esgoto. Procure um ponto de coleta em farmácias. Uma atitude preventiva hoje evita um risco desnecessário amanhã. Atenção agora para os nomes que você deve observar. Atualmente, os principais medicamentos registrados com essa substância e que tiveram os lotes suspensos são Haitos Plus, xarope e gotas, clobutinol mais succinato de doxilamina, versões genéricas. Importante, verifique sempre o princípio ativo, pois nomes comerciais podem mudar. Normalmente, as pessoas elas vão desenvolver algum sintoma relacionado ao clobutinol se ela estiver naquele momento usando a medicação. Então, se você já usou o xarope em algum momento da sua vida, por algum outro motivo, você não está fazendo uso naquele momento, pode ficar tranquilo, porque essa substância ela não vai ficar acumulada dentro do seu organismo ou trazer alguma repercussão para o seu corpo se você já passou pelo uso do medicamento. Você já usou algum desses xaropes ou tem algum deles em casa? Comenta aqui embaixo. E não esqueça de compartilhar este vídeo no grupo da família e da escola. Informação salva vidas. Até o próximo vídeo no Informa Saúde.